Boa noite, pessoal. Eu sou a Isotília, vocês podem me chamar de Lia, do blog 600 Livros. Uma das metas do blog é fazer pelo menos um post por mês com vídeo. Então, no mês de janeiro não consegui, no mês de fevereiro também não rolou. Agora estou testando com a câmera nova, um som diferente, fazer o vídeo para o mês de março. Para o mês de março eu escolhi uma temática, um livro que não estava na nossa meta de leitura, mas eu tenho uma certa história com ele, então eu escolhi essa biografia aqui da cantora lírica, Maria Callas. E bem, eu não gosto de ópera, não sou artista, assim, não sou uma entendedora de ópera. Mesmo assim, eu escolhi esse tema e eu tenho que me justificar ou explicar para vocês por quê. Bem, porque eu já tinha lido a biografia do Onassis, e aí vocês também não devem ter entendido nada da história. Acontece que os dois são gregos, são de ascendência grega, os dois foram outliers da época deles, pessoas que se destacaram. O Alexandre Onassis foi um grande empresário na área de navios, na área de transporte e navegação. E os dois foram amantes um do outro. Então é uma oportunidade, uma coincidência, eu não sabia quando eu comprei esses dois livros. Na verdade, eu comprei o livro do Onassis há muito tempo atrás, troquei ele, na verdade, no Scooby, há muito tempo atrás, porque eu me interesso por histórias de pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas, por histórias assim. Aí troquei no Scooby, deixei e fiquei na estante séculos. Até que eu consegui um colaborador de trabalho na Grécia, fui para a Grécia, passei um tempo lá, e aí eu falei, essa é a hora o Onassis era de família grega, essa é a hora de eu ler a biografia dele. E aí eu li a biografia dele, bem interessante. O título chama Onassis, Vida, Época e Amores de Aristóteles Sócrates Onassis, escrito por um autor homem, Peter Evans. O sobrenome britânico, aqui fala que ele é um jornalista britânico, mas ele tem uma aparência grega, então talvez a mãe dele seja grega. E é uma biografia que eu já escrevi um post sobre ela no nosso blog. Eu não gostei, eu achei ela parcial, muito parcial. Na parte de negócios você não entende algumas coisas, não ficou claro. E a parte da vida sexual, dos amantes, das amantes, dos romances do Aristóteles Onassis está superestimado, e está superestimado principalmente os romances com mulher, porque sabe-se que ele era pelo menos bissexual, ele teve bastante experiência sexual com homens, e o biógrafo dá uma cortada gigante e só fala das mulheres. E assim, é muito interessante você ler a biografia de duas pessoas que foram amantes, um contado por um homem, contando a história do homem, e a outra contada por uma mulher, contando a história da mulher. O Onassis, ele foi um cara que nasceu numa família rica, numa família bem sucedida, carismático, e assim, aquela impressão que a gente tem que ele contou muito com a sorte, pelo menos ele não teve muito que se esforçar muito para chegar à riqueza que ele chegou. E na visão do Peter Evans, do biógrafo dele, a maior amante, a pessoa com quem ele passou mais tempo, foi uma norueguesa. Aqui ele traduz como Ingeborg, eu não sei como falar norueguês, mas era uma pessoa de uma família também de navegação na Noruega, uma pessoa importante. E a Maria Callas, eu acho que ela não dedica, o biógrafo não dedica 10 páginas da vida do Onassis para falar da relação dele com a Maria Callas, assim, pô, é tipo nada. Ela é a garota pitizenta que ele teve por um tempo, segundo a interpretação desse biógrafo. Aí você pega a biografia da Maria Callas, aí está Maria Callas, a mulher por trás do mito, escrita por Ariana Stasinopoulos Houghton. Na biografia dessa autora fala que ela é economista, acho que estudou em Stanford, uma prestigiosa universidade, e recebeu vários prêmios de melhor economista
entre outros. E ela fala que ela era grega, que é um dos primeiros concertos que ela assistiu na infância foi da Maria Callas, que ela tinha uma grande expectativa. E, sei lá, da página 100 para frente, mais da metade do livro é dedicada exclusivamente à relação da Maria Callas com Onassis. Assim, a coisa mais importante da vida da Maria Callas, na visão dessa biógrafa, foi a relação dela com Onassis. E talvez tenha sido mesmo, mas é uma coisa um pouco até lamentável, assim. É desproporcional a importância de um caso para um com a importância do outro caso para outro. Vou tentar sumarizar a história da Maria Callas. Ela era uma moça pobre, gordinha, muito feia, mas a mãe dela tinha um sonho que era fazer dela uma grande artista mundial. E a mãe dela era ambiciosa e ela sempre teve uma relação tumultuosa com a mãe, obrigava ela a treinar. Acho que ela abandonou a escola, seria o equivalente hoje à oitava série, e ela treinava ópera, treinava canto lírico 10, 12, 16 horas por dia. Ela tinha realmente o perfil do outlier, do fora de série, que é um outro livro que nós também já lemos no blog. Até que ela conheceu o marido dela, que era mais velho que ela, um empresário italiano que se tornou empresário dela. Eles tiveram uma relação por mais de uma década, até que ela encontrou o Onassis, se apaixonou por ele, e aí ela apresenta um pouco também o que se chama, já foi tratado em um outro livro, que é o Complexo de Cinderela. É difícil de entender, mas ela estava numa carreira ascendente, e quando ela começou essa paixão com o Onassis, ela simplesmente afundou a carreira dela, sabe? O Onassis traía ela. Com certeza o Onassis batia nas relações anteriores, não se sabe se ele bateu na Maria Onassis, mesmo ela sendo uma cantora milionária. Por exemplo, a norueguesa que eu citei, a Ingeborg, é comprovado que ele batia muito nela. E ele tinha uma relação super abusiva com a Maria Callas, assim, e ela foi deixando. E no final, ele nunca casou com ela, ela ficava pedindo para casar, ele ficava falando, meus filhos não querem. Ele já tinha sido casado com uma outra grega nessa época. Meus filhos não querem, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. Eles tiveram um relacionamento tumultuado por cerca de 8 anos. Aí ele chutou ela e casou com a mulher do Kennedy, a viúva do Kennedy, a Jacqueline Kennedy. Também tem filmes sobre ela, você pode facilmente alugar na internet e ver filmes sobre ela. Eu ainda não vi, mas quero ver também. Sou fascinada pelas mulheres que participaram da vida do Onassis. E depois a Maria Callas, ela não se recupera, sabe? Ela já estava numa idade, num fim de carreira, ela poderia ter feito uma mudança, ela era soprano, ela poderia ter se tornado mezzo-soprano, porque ela teve vários problemas com a voz, mas ela não conseguiu fazer essa transição, ela não conseguiu aprender novas óperas, virar professora de música num colégio prestigiado, ela não conseguiu fazer essa transição nem profissional e nem pessoal, porque eu li é que ela teve pessoas interessadas nela depois do Onassis, sabe? Mesmo sendo uma mulher vivendo em 1952, 1960, numa outra época, ela teve embaixadores, médicos, colegas de profissão com quem ela poderia ter se relacionado, que teve algum interesse nela, mas ela não conseguiu, assim, ela ficou travada naquilo, travada no Onassis e perdeu, assim, ela acabou morrendo sozinha numa mansão dela em Paris, numa crise assim profundamente depressiva. Eu não sei se na época eu já tinha essa noção de antidepressivo, de tratamento psiquiátrico, se seria possível ela ter procurado algum tipo de ajuda nesse sentido. Mas é isso. Eu reforço a importância da gente ler biografias de mulheres, porque a gente tem que aprender com todo tipo de mulher. Essa é a primeira biografia que eu leio de alguém que não foi estadista. Geralmente eu já li da Imperatriz da China, da Princesa Isabel, da Primeira-Ministra de Israel, Golda Meir. Então é a primeira biografia que eu leio de um artista. A coisa
Talvez a próxima que eu leia seja da Princesa Diana, que é entre uma figura pública, entre um artista e um governante. Eu gosto desse papel que ela desempenhou. Bem, a gente aprende com todas as biografias. Eu espero que vocês tenham gostado. Além desse vídeo, eu pretendo fazer uns comentários sobre uma das óperas que a Maria Callas mais representou, que teve algum significado na carreira dela, que é a ópera da Ana Bolena. Mas aí vocês acompanhem os posts no blog, e assim que possível vou escrever mais alguma coisa sobre Maria Callas e sobre essa ópera. Então, muito obrigada, boa noite.